O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. As chamadas criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 13. Capítulo 11. 9 de agosto de 1921. Efeitos dos atos feitos no divino querer. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma no meio de um vasto mar e via uma máquina que, conforme se movia o motor, assim a água brotava por todas as partes da máquina, que, elevando-se até ao céu, estas ondas de água cobriam todos os santos e anjos, e chegando até ao trono do Eterno, se derramavam com ímpeto a seus pés e depois desciam de novo ao fundo do mesmo mar. Eu fiquei maravilhada ao ver isto e dizia entre mim: o que será esta máquina? E uma luz que vinha do mesmo mar me disse: o mar é minha vontade, a máquina é a alma que vive em meu querer. O motor é a vontade humana que opera no divino querer. Cada vez que a alma faz suas intenções especiais em meu querer, o motor põe em movimento a máquina. E como minha vontade é vida dos bem-aventurados, como também o é da máquina, não é maravilha que minha vontade que brota desta máquina entre no céu e resplandeça de luz, de glória, derramando-se sobre todos até em meu trono, e depois desça de novo no mar da minha vontade na terra para bem dos peregrinos. Minha vontade está por toda parte, e os atos feitos em minha vontade correm por toda parte, no céu e na terra. Correm ao passado porque minha vontade existia, ao presente porque nada perdeu de sua atividade, ao futuro porque existirá eternamente. Como são belos os atos em minha vontade, e assim como minha vontade contém sempre novos contentamentos, assim estes atos são os novos contentamentos dos mesmos bem-aventurados. São os suplentes dos atos dos santos que não foram feitos em meu querer. São as novas graças de todas as criaturas. Depois fiquei toda aflita porque não tinha visto meu doce Jesus, e ele, movendo-se em meu interior, me apertou em seus braços, dizendo: minha filha, por que tão afligida? Não sou eu mesmo o mar? Capítulo 12, 13 de agosto de 1921. A tristeza não entra na divina vontade. A divina vontade contém a substância de todas as alegrias, a fonte de todas as felicidades. Sentia-me muito aflita e o meu amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, coragem, não te quero afligida, porque em quem vive na minha vontade aflora sobretudo o seu ser, o sorriso do céu, o contentamento dos bem-aventurados, a paz dos santos. A minha vontade contém a substância de todas as alegrias, a fonte de todas as felicidades. E quem vive no meu querer, mesmo na dor, sente misturados dor e alegria,
lágrimas e sorrisos, amargura e doçura. O contentamento é inseparável da minha vontade. Tu deves saber que, conforme pensas na minha vontade, conforme falas, conforme obras, conforme amas, etc., tantos filhos pares a meu querer, por quantos pensamentos fazes, por quantas palavras dizes, por quantas obras e atos de amor emites. Estes filhos se multiplicam ao infinito em meu querer e giram pelo céu e por toda a terra, levando ao céu nova alegria, nova glória e contentamento, e à terra nova graça. Girando por todos os corações, levam-lhes meus suspiros, meus gemidos, as súplicas de minha mãe, que os quer salvos e que lhes quer dar sua vida. Agora estes filhos, partos do meu querer, para serem reconhecidos como meus filhos, devem semear-se, ter os mesmos modos da mãe que os deu à luz. Se virem tristes, serão expulsos do céu e lhes será dito: em nossa habitação não entra a tristeza. E às criaturas não lhes causarão impressão, porque vendo-as tristes, duvidarão que sejam verdadeiros filhos legítimos do meu querer. E além disso, quem é triste não tem a graça de insinuar-se nos outros, de as vencer e dominar. Quem é triste não é capaz de heroísmo nem de dar-se para o bem de todos. Muitas vezes estes filhos ficam abortados ou morrem no parto, sem sair à luz do divino querer. Capítulo 13. Agosto, 20 de agosto de 1921. Os atos feitos no divino querer são novos céus de amor e de glória. Continuando meu estado de privação e de amargura indizível, meu amado Jesus veio e, circundando-me com seus braços, me disse: minha filha de meu querer, eu amo tanto quem vive em minha vontade que me faço guardião e o tenho defendido em meus próprios braços. Sou zeloso de que nenhum de seus atos esteja perdido, porque em cada ato está comprometida minha própria vida. O Fiat fez sair a criação e do Fiat recebe contínua conservação. Se meu Fiat se retirasse, se resolveria no nada. E se conserva íntegra sem mudar-se, é porque do Fiat não se saiu. Mas eu, um novo Fiat, não o repeti. De outra maneira, sairiam outros novos céus, outros novos sóis e estrelas, um diferente do outro. Mas na alma que vive em meu querer não é um só Fiat, mas repetidos Fiats, pelo qual, conforme a alma trabalha em meu querer, eu repito Fiat e se estendem novos céus, novos sóis e estrelas. E como a alma contém uma inteligência, estes céus são novos céus de amor, de glória, de luz, de adoração, de conhecimento, que formam tal variedade de belezas que eu mesmo fico arrebatado. Todo o céu, os santos, os anjos, não sabem separar o olhar, porque enquanto estão olhando a variedade dos céus que contém, outros novos se estendem, o mais belo que o outro. Vem a pátria celestial, reproduzida na alma que vive em meu querer. A multiplicidade das coisas novas multiplicam-se ao infinito. Como não devo ter esta alma guardada e ser extremamente ciumento dela,
se um só de seus atos vale mais que a própria criação? Porque o céu, o sol são sem entendimento, por isso, por parte deles, não tem nenhum valor. Todo valor é meu, mas para quem vive no meu querer, contendo uma inteligência, está o seu querer que corre no meu, e o poder do meu fiat, e serve-se dele como matéria para estender estes novos céus, de modo que, conforme a alma opera no meu querer, dá-me o deleite de formar novas criações. Estes atos são os cumprimentos, o cumprimento, o desenvolvimento da vida de minha vontade, os prodígios de meu querer, meu fiat repetido. Como não devo amar esta alma? Capítulo 14, 25 de agosto de 1921. Quanto mais conhecimento se tem do divino querer, tanto mais valor adquirem os atos. Estava toda fundindo-me no santo querer divino e meu Jesus me disse: Filha de meu querer, quantas vezes mais te submerges em meu querer, tanto mais se amplia o círculo de tua vontade na minha. É verdade que os atos feitos em meu querer enchem tudo, como a luz do sol enche a terra. Mas, com o repetir os atos em meu querer, alarga-se a circunferência do mesmo sol, e a alma adquire maior intensidade de luz e de calor. E conforme repete seus atos em meu querer, tantas vezes fica atada sua vontade à minha, e estes nós fazem correr tantos rios divinos sobre a terra, sobre toda a terra, que impedem o livre curso à justiça. E eu, mas, ó meu Jesus, muitos flagelos enchem a terra, tanto de fazer estremecer. E ele, minha filha, no entanto, pode-se dizer que ainda não é nada. E se não fosse por estes rios, por estes nós da vontade humana feitos na vontade divina, eu olharia a terra como se não me pertencesse mais, e então faria abrir redemoinhos por toda parte para engoli-la. Oh, como me pesa a terra! Mas o dizia com tal amargura de fazer chorar as pedras. Depois acrescentou: cada vez que te falo do meu querer e você adquire novos conhecimentos, tanto mais falo tanto mais valor tem seu ato em meu querer, e mais riquezas imensas adquire. Acontece como alguém que tem uma joia e sabe que esta tem um valor de 1 centavo. Ele é rico em 1 centavo. Agora acontece que ele mostra sua joia para um especialista, e ele lhe diz que sua joia vale 5.000 liras. Então ele já não possui 1 centavo, mas é rico em 5.000 liras. Depois de algum tempo, tem ocasião de fazer ver sua joia por outro perito mais experiente, e ele lhe assegura que sua joia tem um valor de 100.000 liras e que está disposto a comprá-la, se é que a quer vender. Agora é rico de 100.000 liras. Depois de algum tempo, tem ocasião de fazer ver sua joia por outro perito mais experiente, e ele lhe assegura que sua joia tem um valor de 100.000 liras e que está disposto a comprá-la, se é que quer vender. Agora é rico em 100.000 liras. Conforme conhece o valor de sua joia, assim se faz mais rico e sente maior amor e estima por sua joia, e tem guardada com maior cuidado, sabendo que é toda sua fortuna, enquanto antes a tinha como virtudes, segundo a alma compreende seu valor.
adquire maior conhecimento sobre ela. Assim, vem adquirir novos valores e novas riquezas em seus atos. Por isso, quanto mais souberes de minha vontade, tanto mais o teu ato adquirirá seu valor. Oh, se soubesse que mares de graças eu abro entre você e eu, cada vez que te falo dos efeitos do meu querer. Morreria de felicidade e faria festa como se tivesse adquirido novos reinos para dominar. Capítulo 15, 12 de setembro de 1921. Quem sai do divino querer vai ao encontro de todas as misérias. Um conhecimento demais prepara a alma a um conhecimento maior. Estava me lamentando com meu doce Jesus por estes benditos escritos que querem divulgar, e me sentia como se quisesse me subtrair de meu querer. E meu doce Jesus me disse: Minha filha, como? Queres fugir do meu querer? Tarde demais, depois de te teres amarrado na minha vontade, ela, para ter mais segura, amarrou-te com correntes duplas. Viveste como rainha na minha vontade, habituaste-te a viver com alimentos delicadíssimos e substanciais, não dominada por nenhum, mas dominadora de tudo, até de ti mesma. Estás habituada a viver com todas as comodidades, imersa em imensas riquezas. Se tu saíres da minha vontade, de imediato sentirias a miséria, o frio, o domínio perdido, todos os bens te desaparecerão e de rainha te converterás em vilíssima serva. Assim que você mesma, advertindo o grande contraste que há entre viver em meu querer e sair dele, te jogaria mais ao fundo de minha vontade. Por isso te digo, muito tarde. Além disso, me tirarias um grande contentamento. Tu deves saber que eu te fiz como um rei que quer amar a um amigo muito ao contrário dele na condição, mas é tanto o seu amor que decidiu fazê-lo semelhante a ele. Agora este rei não pode fazer tudo de um só golpe, e fazer do amigo rei como ele mesmo, senão que o faz pouco a pouco. Primeiro lhe prepara a morada real semelhante à sua, depois lhe manda os ornamentos para adornar o palácio. Lhe forma um pequeno exército, a seguir dar-lhe metade do reino, de modo que pode dizer: o que possuis, eu possuo eu. Rei sou eu, rei és tu. Mas cada vez que o rei lhe dava seus dons, via sua felicidade, e dar-lhe o dom era-lhe ocasião de novo contentamento, de maior glória e honra, e de uma nova festa. Se o rei tivesse querido dar ao amigo de um só golpe tudo o que lhe deu pouco a pouco, teria incomodado e perturbado o amigo, porque não estava adestrado a saber dominar. Mas pouco a pouco, com sua fidelidade, veio instruindo-se e tudo lhe resulta fácil. Assim fiz contigo, tendo-te escolhido de modo especial a viver na altura de minha vontade. Pouco a pouco te instruí, fazendo-te conhecer. E conforme te fazia conhecer, alargava a tua capacidade e a representava e a preparava para um conhecimento maior. E cada vez que te manifesto um valor, um efeito do meu querer, eu sinto por isso um contentamento maior. E junto com o céu faço festa. Agora, conforme saem estas minhas verdades, você duplica meus contentamentos e minhas festas. Por isso, me deixe fazer a mim. Você aprofunde-se mais em meu querer.
Capítulo 16, 6 de setembro de 1921. Conforme se conhecem as verdades, assim se forma nova união com Jesus. Jesus quer fazer conhecer o que fazia sua vontade em sua humanidade, para fazer herdeiras as novas gerações de sua vontade, dos efeitos, do valor que ela contém. Estava fundindo-me toda no santo querer do meu doce Jesus e dizia-lhe: meu amor, entro em teu querer e aqui encontro todos os pensamentos de tua mente e todos os das criaturas. E eu faço coroa com meus pensamentos e com os de todos meus irmãos em torno dos teus. E depois os uno todos e faço de todos um só, para te dar a homenagem, a adoração, a glória, o amor, a reparação de sua própria inteligência. E enquanto dizia isto, o meu Jesus mexeu-se dentro de mim e, levantando-se, disse-me: filha inseparável de minha vontade, como estou contente ao ouvir repetir o que fazia minha humanidade em minha vontade. E eu beijo teus pensamentos nos meus, tuas palavras nas minhas, teu batimento no meu. E enquanto dizia isto, cobria-me de beijos. Então lhe disse: minha vida, por que gozas tanto e fazes festa cada vez que manifestas outro efeito da tua vontade? E Jesus: tu deves saber que cada vez que te manifesto uma verdade a mais sobre a minha vontade, é uma união a mais que formo entre tu e eu, e com toda a família humana, e uma união maior, um vínculo mais estreito. É um maior participar da minha herança, e conforme as manifesto, formo a escritura de doação de alimentos. E vendo os meus filhos mais ricos e tornando parte da herança, sinto novos contentamentos e faço festa. Acontece-me a mim como a um pai que possui muitas posses, mas estas posses não são conhecidas pelos filhos, assim que não sabem que são filhos de um pai tão rico. Agora, vendo o pai os filhos à idade mais velha, dia após dia lhes vai dizendo que possui tal e tal fazenda. Os filhos, ao ouvi-lo, festejam e estreitam-se com maior vínculo de amor em torno do pai. Este, ao ver a festa dos filhos, faz também festa e prepara-lhes uma surpresa maior e lhes diz: tal província é minha. Depois, tal reino. Os filhos ficam encantados e não só fazem festa, mas se sentem afortunados de ser filhos de tal pai. Mas o pai não só faz conhecer suas posses aos filhos, senão que os constitui herdeiros de seus bens. Assim me sucede a mim. Até agora fiz conhecer o que fez minha humanidade, suas virtudes, suas penas, para constituir a família humana herdeira dos bens de minha humanidade. Mas agora quero ir mais além. Quero fazer-lhes conhecer o que fazia minha vontade em minha humanidade, para constituir herdeiros de minha vontade, dos efeitos, do valor que ela contém às novas gerações. Por isso, seja atenta em me escutar e não perca nada dos efeitos e do valor de minha vontade, para que possa ser fiel relator destes bens e primeiro vínculo de união com o meu querer e de comunicação para as demais criaturas. Capítulo 17, 14 de setembro de 1921. Cada vez que a alma faz seus atos na divina vontade, assim cresce sempre mais em santidade. Continuo o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus ao vir-me disse: minha filha, cada vez que a alma faz seus atos em minha vontade, cresce sempre mais ante minha
enche mim em sabedoria, em bondade, poder e beleza. Porque conforme vai repetindo os atos em minha vontade, tantos bocados toma de sabedoria, de bondade e etc. E a alma cresce daquele alimento do qual se alimenta. Por isso de mim está escrito no Santo Evangelho que cresci em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Como Deus não podia nem crescer nem decrescer, e meu crescer não era outra coisa que a minha humanidade, que conforme crescia nos anos, vinha a multiplicar meus atos no querer supremo. E um ato demais que fazia era um crescer demais na sabedoria de meu Pai Celestial. E era tão verdadeiro este meu crescimento que até as criaturas o notavam. Cada ato meu corria no mar imenso da vontade divina. E conforme operava, me nutria deste alimento celestial. Seria demasiado extenso dizer-te os mares de sabedoria, de bondade, de beleza, de potência que recebia minha humanidade em cada ato demais que fazia. Assim acontece com a alma. Minha filha, a santidade em minha vontade cresce a cada instante. Não há nada que se escape do crescer e que a alma não possa fazer correr no mar infinito de minha vontade. As coisas mais indiferentes, o sono, o alimento, o trabalho, etc., pode entrar em meu querer e tomar nele seu posto de honra como obras de meu querer. Só que a alma o queira, e todas as coisas, desde as maiores até as menores, podem ser ocasião para entrar em meu querer. O que não acontece com as virtudes, porque as virtudes que se quiser exercitar, muitas vezes falta a ocasião, e se quiser exercitar a obediência, necessita de alguém que lhe dê ordens. E pode acontecer que por dias e por semanas falte quem dê novas ordens para fazê-la obedecer. E então, por quanto boa vontade tenha de obedecer, a pobre obediência ficará ociosa. Assim da paciência, da humildade e de todas as outras virtudes. Pois como são virtudes deste submundo, são necessárias as outras criaturas para exercitá-las. Em troca, minha vontade é virtude de céu, e eu só basto para tê-la a cada instante em contínuo exercício. Para mim é fácil contê-la tão elevada, assim de noite ou de dia, para tê-la exercitada em meu querer. Capítulo 18, 16 de setembro de 1921. Jesus, ao obrar, formava novas obras no divino querer. Estava fazendo a hora da paixão quando meu doce Jesus se encontrava no palácio de Herodes, vestido de louco, recebendo zombarias. E meu sempre amável Jesus, fazendo-se ver, me disse: minha filha, não somente naquele momento fui vestido de louco, escarnecido e recebi zombaria, senão que as criaturas continuam me dando estas penas. Mas bem estou sob contínuas zombarias e por toda a classe de pessoas. Se uma pessoa se confessa e não mantém seus propósitos de não me ofender, é uma zombaria que me faz. Se um sacerdote confessa, prega, administra sacramentos, e sua vida não corresponde às palavras que diz e à dignidade dos sacramentos que administra, tantas zombarias me faz por quantas palavras diz, por quantos sacramentos administra. E enquanto eu nos sacramentos lhes dou a vida nova, eles me dão zombaria. Zombaria, e ao profaná-los me preparam a vestidura para me vestir de louco. Se os superiores ordenam a seus inferiores sacrifícios, oração, virtude, desinteresse, e eles levam uma vida cômoda, viciosa, interessada, são tantas burlas que me fazem.
Se as cabeças civis e eclesiásticas querem a observância das leis, e eles são os primeiros transgressores, são zombarias que me fazem. Oh, quantas provocações me fazem! São tantas que estou cansado delas, especialmente quando, sob a aparência de bem, põem o veneno do mal. Oh, como fazem de mim um jogo, como se eu fosse seu brinquedo e seu passatempo. Mas minha justiça cedo ou tarde zombará deles, castigando-os severamente. Você reza e repara-me por estas zombarias que tanto me dói e que são a causa pela qual não posso fazer conhecer quem eu sou. Depois, tendo vindo novamente, e como eu estava fundindo-me toda no divino querer, disse-me: Filha queridíssima de meu querer, eu estou esperando com ânsia tuas fusões em minha vontade. Tu deves saber que, conforme eu pensava em minha vontade, assim ia modelando teus pensamentos nela, preparando-lhes seu lugar. Ao operar, modelava tuas obras em meu querer, e assim de todo o resto. Agora, o que eu fazia, não fazia para mim, porque não tinha necessidade, mas para ti. E por isso te espero em minha vontade, para que venhas a tomar os lugares que te preparou minha humanidade, e sobre as obras que preparei, vem fazer as tuas, e então por isso estarei contente e receberei completa glória quando te ver fazer o que eu fiz. Capítulo 19, 21 de setembro de 1921. Deus quer dar seus bens a seus filhos. O obrar na divina vontade é dia. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus, ao ver, disse-me: Minha filha, em que dolorosas condições me colocam as criaturas. Eu sou como um pai riquíssimo e que ama muito os seus filhos, mas seus filhos são extremamente ingratos, porque enquanto o pai quer vesti-los, estes rejeitam as vestes e querem ficar nus. O pai lhes dá o alimento e estes querem ficar em jejum. E se comem, se alimentam de alimentos sujos e vis. O pai lhes doa suas riquezas, quer tê-los ao seu redor, lhes dá a sua mesma habitação, e os filhos nada querem aceitar e se contentam em andar errantes, sem teto e pobres. Pobre pai, quantas dores, quantas lágrimas não derrama. Seria menos infeliz se não tivesse o que dar, mas ter os bens e não ter o que fazer com eles. E ver perecer seus filhos, isto é, uma dor que supera qualquer dor. Tal sou eu, quero dar e não há quem tome, assim como as criaturas são causa de me fazer derramar lágrimas amargas e de me ter uma dor contínua. Mas você sabe quem enxuga minhas lágrimas e me muda a dor em alegria? Quem quer estar sempre junto comigo, quem toma com amor e com filial confiança minhas riquezas, quem se alimenta à minha mesma mesa, e quem se veste com minhas mesmas vestes. E estes eu dou sem medida, são meus confidentes e os faço repousar sobre meu próprio seio. Depois disto me encontrei fora de mim mesma e via surgir novas revoluções entre partidos, e como estas serão causa de maiores combates. E meu doce Jesus me disse: Minha filha, se não se formam os partidos, não podem acontecer as verdadeiras revoluções, especialmente contra a Igreja. Porque se não estivesse o partido, faltaria o elemento contra o qual se quisesse combater. Mas quantos destes partidos, que aparentemente se diz católicos, são verdadeiros lobos cobertos com um manto de cordeiros, e darão muitas dores à minha Igreja.
Muitos creem que com este partido será defendida a religião, mas será ao contrário, e os inimigos se servirão dele para amaldiçoar, principalmente contra ela. Depois voltei em mim mesma e era a hora quando meu amado Jesus saía da prisão e era levado de novo diante de Caifás. Eu tentei acompanhá-lo neste mistério e Jesus me disse: Minha filha, quando fui apresentado a Caifás era pleno dia e era tanto amor que eu tinha pelas criaturas que saía neste último dia diante do pontífice toda deformada, chagada, para receber a condenação de morte. Mas quantas penas devia me custar esta condenação? E eu tornava estas penas em dias eternos, com os quais circundava cada uma das criaturas, a fim de que, afastando-as das trevas, cada uma encontrasse a luz necessária para se salvar, e punha à sua disposição a minha condenação de morte, para que nela encontrassem a sua vida. Assim, cada pena e cada bem que eu fazia era um dia a mais que dava à criatura. E não somente eu, mas também o bem que fazem as criaturas. É sempre dia que formam, assim como o mal é noite. Acontece como quando uma pessoa tem uma luz e se encontram perto dela 10, 20 pessoas, apesar de que a luz não é de todas, mas de uma só. As outras gozam da luz, podem trabalhar, ler e, enquanto elas se aproveitam da luz, não fazem mal à pessoa que a possui. Assim acontece com o bem agir. Não só é dia para ela, mas pode fazer o dia a quem sabe quantas outras. O bem é sempre comunicativo e o meu amor não só incita a mim, mas dava a graça às criaturas que me amam, de formar tantos dias em proveito dos seus irmãos, por quantas obras boas vão fazendo. Capítulo 20, 28 de setembro de 1921. Jesus é luz e tudo o que dele sai é luz, que, difundindo-se no meio de todas as criaturas, é substituído como vida de cada uma delas. Continuando meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus fazia-se ver junto a mim, com o coração todo em chamas, e de cada batida que dava o seu coração saía uma luz. Estas luzes circundavam-me toda e se difundiam sobre toda a criação. Eu fiquei surpreendida e Jesus me disse: Minha filha, eu sou luz eterna, e tudo que sai de mim é luz, assim que não é somente o meu batimento que emana luz, senão cada pensamento meu. Respiro, palavra, passo, cada gota de meu sangue é luz que se desprende de mim e que, difundindo-se no meio de todas as criaturas, se substitui como vida de cada uma delas, querendo a correspondência de suas pequenas luzes. Porque também elas são luz, pois também elas saíram do centro de minha mesma luz. Mas o pecado converte em trevas o obrar da criatura. Minha filha, amo tanto a criatura, que a concebi em meu fôlego e a pari sobre meus joelhos, para fazê-la repousar sobre meu seio e tê-la ao seguro. Mas a criatura me foge, e eu, não sentindo em meu alento, nem encontrando-a sobre meus joelhos, minha respiração a chama continuamente, e meus joelhos estão cansados de esperá-la, e a vou procurando por toda parte, para tê-la comigo de volta. Ah, em que estreitos de dor e de amor me põem as criaturas! Depois disto, tendo ouvido falar da humildade, estou convencida de que esta virtude não existe em mim, nem eu penso nela jamais.
E ao ver meu doce Jesus, lhe disse a minha pena, e ele me disse: Minha filha, não temas, eu te criei no mar, e quem vive no mar não se entende de terra. Se quisesse perguntar aos peixes como é a terra, como são os frutos, as plantas, as flores, se tivesse razão, responderia: Nós nascemos no mar, vivemos no mar, a água nos nutre, e se os demais ficassem afogados nele, nós nos movemos nele, e ele nos dá a vida. E se os demais seres lhes congelariam o sangue nas veias, a nós nos dá o calor. O mar é tudo para nós, nos serve de quarto, de cama, passeamos nele, somos os únicos seres afortunados que não devemos nos fatigar para encontrar o alimento. O que queremos, tudo está pronto à nossa disposição. Assim podemos falar do mar, não da terra. A água não serve para tudo, e nela encontramos tudo. Mas se em troca lhes perguntasse aos pássaros, estes responderiam: Conhecemos as plantas, a altura das árvores, as flores, os frutos. Diriam quantas fadigas passam para encontrar uma semente para alimentar-se, um esconderijo para proteger-se do frio, da chuva. Semelhança do mar é para quem vive em minha vontade. Semelhança da terra é para quem caminha pelo caminho das virtudes. Por isso, vivendo tu no mar de minha vontade, não é de admirar que só a minha vontade te basta para tudo. Se a água serve e faz tantos ofícios diversos aos peixes, de alimento, de calor, de cama, de habitação, de tudo, mas muito mais o pode fazer e de modo mais admirável a minha vontade. Aliás, na minha vontade as virtudes são no grau mais heróico e divino. Minha vontade absorve tudo e liquefaz tudo em si. E a alma fica absorvida em minha vontade. Dela se alimenta, nela caminha, só ela conhece e lhe basta para tudo. Pode-se dizer que entre todas as criaturas é a única afortunada que não deve mendigar um pão. Não, mas as águas de minha vontade a inundam por cima, por baixo, à direita, à esquerda. E se quiser o alimento, come. Se quiser a força, a encontra. Se quiser dormir, encontra a cama mais suave para descansar. Tudo está pronto e à sua disposição.